Olá, sou o pastor Josadac, pertenço à Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Além de formado em teologia, tenho especialização em educação de adultos e assessoramento familiar. O foco do meu ministério nesses últimos anos tem sido pastoreio de pastores e discipulado de liderança. E é sobre isso que vamos conversar. O tema desse caderno, Discipulado, Fundamentos da Formação Espiritual, traz 7 capítulos. O primeiro capítulo, Visão do Discipulado no Antigo Testamento. Capítulo 2 traz o título, O Discipulado segundo Jesus Cristo. Já no capítulo 3, estaremos tratando sobre o discipulado que a igreja precisa. O capítulo 4 traz o seguinte título, Elementos Essenciais do Discipulado Espiritual e Dinâmico. O capítulo 5 traz o título, Aprendendo com o Maior Discipulador depois de Cristo. Já o capítulo 6 traz o seguinte título, Formando uma Igreja Discipuladora. E por último, o capítulo 7 tratará sobre o tema Colocando Tudo em Prática. Portanto, ao iniciar os estudos do discipulado, cada um de nós precisa ter em mente que quando falamos de discipulado, neste caso, não estamos pensando em um curso de semanas ou meses para novos convertidos, e sim em uma profunda formação da liderança da igreja local. Essa liderança que se reproduz na vida de outros, assim como Jesus fez no discipulado com os 12. Então, o que não é discipulado? Discipulado não é um programa. Discipulado não é uma série de módulos. Não é um livro. Não é um encontro semanal. Não é um sistema de cultos nos lares. Em síntese, discipulado é uma relação de ajuda que se reproduz. Discipulado pode sim incluir um programa, módulos, livros, encontros semanais nos lares, mas no fundo, se perder o sentido de ser uma relação comprometida e pessoal, uma relação de ajuda que visa a formação do caráter cristão, deixa de ser discipulado segundo o modelo de Jesus, como entendemos e pretendemos passar neste módulo para vocês. Portanto, queremos aprender sobre as razões por que o discipulado é indispensável. Na sequência disto, vamos estudar sobre como praticar o discipulado transformador. E por último, vamos colocar tudo em prática. Portanto, o nosso conceito discipulado está concentrado em relacionamentos comprometidos e na formação espiritual em Cristo, que inclui convivência, conteúdo e, sobretudo, acompanhamento. Estes são os pontos cruciais do nosso tema. Pois acreditamos que fazer discípulos, segundo Jesus, implica em equipar pessoas enquanto caminha com elas. Significa investir em pessoas anônimas e transformá-las em gigantes da fé. Esperamos que através deste manual você ganhe uma ferramenta poderosa para a transformação e formação espiritual da liderança principal da sua igreja onde você está inserido. Esperamos que lhe ajude este manual a multiplicar em sua igreja uma rede de liderança espiritual, que você multiplique o seu ministério, tornando-se um discipulador de líderes. Para assimilar bem os conteúdos apresentados neste manual, é indispensável que você saiba o que as Escrituras Sagradas falam
sobre o assunto, pois tudo que for afirmado como objeto de fé e prática deve ser feito tomando como ponto de partida a Bíblia. A rigor, uma abordagem bíblica sobre qualquer assunto é espiritualmente relevante à vida diária de cada pessoa. Como você percebeu, nosso objetivo é conduzir o estudante a conhecer mais da visão bíblica do discipulado para que seu estilo de vida e o modo de pensar passe por uma mudança significativa. Portanto, desejamos um bom estudo para todos vocês. O capítulo 1, que traz o título Visão do Discipulado no Antigo Testamento, tem 4 tópicos. O tópico número 1, a formação espiritual transformadora. Agora vejamos a visão do discipulado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o discipulado estava estrito e praticamente ao ministério profético. Haja vista as afamadas escolas de profetas dirigidas por Elias e Eliseu. Assim como nem todos os discípulos de Elias tornaram-se profetas, nem todos os discípulos de Cristo fizeram-se apóstolo. De igual modo, nem todos os profetas foram discípulos, o mesmo acontecendo com Paulo. Este, embora não tendo sido discípulo, tornou-se como o maior apóstolo do Novo Testamento. As exceções, porém, não devem anular o fato do discipulado ser uma verdade no Antigo Testamento. Na época de Elias e Eliseu, as escolas de profetas erguiam-se como bastões contra a corrupção que ameaçava destruir a casa de Israel. Naquele tempo, ou naquela época, havia os seminários, onde estudava-se a lei, a esperança messiânica, e também se experimentava o amor de Jeová, elevado ao patamar mais alto da alma humana. Quando lemos, por exemplo, 2 Reis, capítulo 2, versículos 3, 5, 7, 15, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, vemos algumas referências bíblicas sobre os discípulos dos profetas, os quais se constituíam na grande maioria dos mensageiros anônimos do Senhor que ocasionalmente profetizavam. Eles, esses discípulos dos profetas, não tiveram um ministério intenso e notório como seus mestres. Eram homens que se dedicavam a uma missão nobre e altruísta, que consistia em quê? Servir de suporte moral e espiritual para que determinado profeta, como Elias e Eliseu, pudessem desempenhar suas funções. Dentro desse tópico, nós precisamos aprender sobre a história. E o melhor texto bíblico para nos ensinar sobre isso é o Salmo 78, que é uma espécie de síntese da visão do discipulado no Antigo Testamento. Este salmo fala do conteúdo que diz respeito à lei, fala também do discipulador, se referindo aos pais, também fala dos discípulos, se referindo aos filhos, e também fala do processo multiplicador, quando fala da geração seguinte. O mais importante legado espiritual que aparece neste salmo, ou seja, a principal lição que aprendemos com a história das proezas de Deus, consiste no mais importante legado espiritual de fé no Deus vivo e verdadeiro, presente na história. Nessa perspectiva, todo cristão tem uma visão da história,
tem também um olhar voltado para o passado e ele precisa aprender a vivenciar o futuro. A história produzida por Deus é com frequência uma história já predita por Ele mesmo, pois tudo está estabelecido no plano de Deus e no seu propósito. O propósito de Deus é um projeto de libertação e de bênção para o seu povo. O plano de Deus é isso, bênçãos para o seu povo, bênção para aqueles que pertencem a Ele, que creiam nele, que se regozijem em seu nome. Seja o que for o que o mundo lhe esteja dizendo, mas o discípulo está em Deus e usufrui das bênçãos do Senhor. Por que Deus nos orienta através desse Salmo 78, que ensina sobre como contar a história da salvação? Deixa eu lhes dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, esse Salmo diz que para que a nossa geração confie em Deus e mantenha a memória viva do projeto divino na história. Isso tem a ver com o discipulado, com certeza. Em segundo lugar, para que a futura geração não repita os erros da infidelidade do passado. Por isso, os filhos precisam ouvir dos pais os ensinos sadios que lhe contaram. Dentro desse contexto, nós temos que pensar no ambiente da formação espiritual no Antigo Testamento. O ambiente para a transmissão do conhecimento era através de relacionamento familiar. O salmista ensina que o método da disseminação das maravilhas do Senhor, de geração em geração, deve achar-se alicerçado naquilo que os pais haviam aprendido. A questão prática é: que conteúdo você está recebendo? A superficialidade espiritual dos pais normalmente deve-se a um ensino deficiente recebido. Esse é o ponto crucial desse tópico e que vale a pena uma reflexão muito importante sobre isso. Vamos para o tópico 2 deste capítulo. O tópico 2 traz o seguinte título: o conteúdo da formação espiritual. A primeira grande exigência do Salmo 78 é para que o povo preste atenção à instrução do Senhor. O versículo 1 diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenho a dizer. Isto indica que o ensino do Antigo Testamento era transmitido de forma oral, como já dissemos, via familiar. À luz do Salmo 78, o conteúdo a ser transmitido é duplo. Primeiro, os feitos do Senhor, ou seja, as realizações do Senhor. E segundo, a palavra do Senhor. Uma coisa muito interessante que temos que observar agora é que o discipulado inclui ensino bíblico, e é isso que a gente aprende no Salmo 78. O ensino bíblico é fundamental no processo do discipulado cristão. Não me refiro aqui ao ato de ensinar para transmitir conhecimentos apenas, mas eu me refiro ao ensino como ato de criar hábitos, como disse o especialista pedagogo Marcus Tuller. Ensinar é dirigir ou orientar tecnicamente a aprendizagem. Daí, no discipulado, o processo de ensinar tem como consequência o processo de aprender para a edificação espiritual por meio de práticas, para que os discípulos se tornem pessoas perfeitas em Cristo e totalmente amadurecidas na fé. A Bíblia diz: nós o proclamamos, advertindo
e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Que conteúdos os leitores do Salmo 78 e nós hoje deveriam escutar, ou em outras palavras, praticar? O conteúdo geral das Escrituras Sagradas e os atos poderosos da história da salvação, estes sim são os conteúdos que deveremos praticar e, sobretudo, aprender. Portanto, das Escrituras que provém nossa confissão de fé. Temos que ter uma clara confissão de fé para disseminar, sem que ela se torne apenas liturgia. Pois uma confissão de fé não é algo apenas teórico, mas também e, sobretudo, vivencial. O Salmo 78 indica que a confissão de fé a ser transmitida dos pais aos filhos tem duas partes. A primeira está no versículo 4, que implica em os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. A segunda parte consiste nos estatutos, ou a lei de Deus, que tem a ver com ensino. Diante da lei de Deus, não há espaço para atitude neutra, especialmente da parte dos pais, que é uma figura do discipulador. Dentro desse contexto, temos que levar em conta também, então, agora, a importância da obediência aos princípios da palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus deu as leis, resumidas nos 10 mandamentos, podemos dizer, que são de caráter permanente, sob a qual o seu povo deveria viver e demonstrar fidelidade ao Senhor. Como está escrito em Deuteronômio 28, a lei está acompanhada de duas consequências básicas: bênçãos para os obedientes e maldições para os desobedientes. São como peças no imenso quebra-cabeça do discipulado bíblico, uma vez que conectam bordas adjacentes da figura do Imago Dei, ou da imagem de Deus em nós. Portanto, ensinar as verdades de Deus não é opcional. É uma questão de sobrevivência da presença de Deus no contexto da família e da igreja. No discipulado, não é a quantidade de informação emitida que é importante para a ação, mas antes a qualidade e medida de informação capaz de estabelecer o bastante num dispositivo de armazenamento e comunicação, de modo a servir de gatilho para a ação. Veja que, segundo o Salmo 78, versículo 7, o objetivo divino com a transmissão do conteúdo da palavra e da história é tríplice. Veja bem, primeiro, porão a confiança em Deus. Segundo, não esquecerão os seus feitos. E terceiro, obedecerão aos seus mandamentos. Agora vamos para o tópico de número 3. O título é Processo do Discipulado Bíblico. Vejamos o que diz o versículo 3 do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Observe, as expressões ouvimos, aprendemos e não os escondemos dos nossos filhos, segundo o versículo 4 agora, faz algumas referências importantes. Ou seja, o salmista fazia parte da história.
Ele era um elo na cadeia de transmissão dos feitos do Senhor para a sua geração. Isto é discipulado. Ele estava consciente que o segredo da vida está na confiança e obediência estimuladas pela memória. Dentro disso, nós precisamos pensar no fato de que é necessário treinar a próxima geração. Assim como o salmista, nós temos que treinar a geração futura, de tal maneira que venhamos manter seus corações firmes em Deus, para não se esquecerem das suas obras. É uma boa prática levar o jovem a guardar em sua memória a palavra de Deus, visto que no futuro eles poderão recordá-las muitas vezes em momento de tentação e até de tristeza. Os ensinos e feitos do Senhor devem ser expressos normalmente, explicando o que aconteceu no passado, para que ele se torne uma lição para o presente e o futuro. O Salmo 78 mostra que o processo da transmissão dos feitos do Senhor está concentrado em 4 gerações. Primeira, nossos pais. Segundo, nós. Terceiro, nossos filhos. E quarto, seus sucessores. Pensando bem, temos que entender aqui a necessidade de passar a tocha de geração em geração. Como será o amanhã da próxima geração? Tudo depende do que estamos transmitindo hoje. O processo descrito no Salmo 78, de modo geral, tem similaridade com o discipulado de Paulo, conforme ensinado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, onde o processo de multiplicação continua de geração em geração. O que se observa nisso tudo é uma linha de transmissão que não se interrompe, onde ninguém pode dar o que não tem, nem colher onde não plantou. Dentro disso, nós temos que pensar outra questão, a necessidade da formação espiritual continuada. A transmissão de conteúdo acontece eficazmente, tanto em ambiente formal como informal, onde discipuladores, mentores e pais assumem a missão de instruir os discípulos no caminho da espiritualidade, tendo em vista a formação espiritual continuada. Vejamos o que diz o texto de Deuteronômio 6, 6 a 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Texto maravilhoso. Na prática do discipulado, isto implica, primeiro, a palavra de Deus precisa estar, primeiro, encarnada no estilo de vida do discipulador, do mentor, do pai. Olha o que diz o texto no versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Em segundo lugar, o discipulador
deve ser perseverante na orientação dos seus discípulos. Olha o que diz o versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. E terceiro, a transmissão da palavra de Deus pode ser tanto formal como informal. É o que diz o texto sagrado. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isto está no versículo 7. Este ponto nos leva a um terceiro questionamento, que é o fato de que o sucesso de amanhã começa hoje. Na história de Israel, todas as vezes que houve falhas na transmissão dos princípios, sobrevieram grandes consequências. O povo entrava num processo de decadência moral e espiritual sem precedentes, como foi o caso do livro de Juízes, capítulo 6, versículos 6 a 12, onde o povo falhou na responsabilidade de repassar a tocha da fé de uma geração a outra. Observe que o problema não está apenas no que estou recebendo, mas também como estou repassando o que já recebi. Temos que buscar sempre novas formas criativas de transmissão, pois o desenvolvimento dos discípulos depende de vários fatores e se constitui num processo contínuo. Exige cuidado e habilidade dos discipuladores, pois não há fim no processo da instrução dos discípulos em busca da excelência e da maturidade. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Salmo 22, versículo 30. Agora chegamos ao tópico de número 4, que traz o título: Uma geração que não foi discipulada. Durante muito tempo, Efraim foi a mais poderosa das 12 tribos de Israel. Josué, sucessor de Moisés, era efraimita. E a tribo teve grande prestígio no tempo dos juízes, mas com o rei Davi, a liderança passou a ser da tribo de Judá. O salmista Asaf, no Salmo 78, reflete sobre os motivos para a rejeição de Efraim e as encontra na história. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Essa é a descrição que ele faz no versículo 8. Os homens de Efraim, frecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que Deus havia lhes mostrado. Essa é a descrição completa do versículo 8 até o versículo 11 do Salmo 78. Cada geração tem a responsabilidade de transmitir sua tradição sagrada à geração seguinte, conforme a verdade de Deus. No Antigo Testamento, a orientação de Deus é que os pais repassassem aos seus filhos com diligência os princípios divinos para os filhos aprenderem através daquilo que vivenciavam. Portanto, o que aprendemos aqui é uma questão muito interessante. Ou seja, tal pai, tal filho. No versículo 9, o nome Efraim não é empregado aqui como uma metáfora, mas como um fato histórico, como um mau exemplo, comportamento relapso,
e negligente. Pois apesar de seus soldados serem bem armados, retrocederam no dia da batalha. Foram covardes, desobedecendo a palavra de Deus. Aqui, no Salmo 78, o salmista pode estar se referindo à derrota de Saul e Israel no monte de Geboa, segundo o registro de Samuel 31. Efraim representa, nesse contexto, a geração que não guardou a lei do Senhor, nem a sua aliança. O salmista diz que um dos problemas daquela geração foi a apostasia. O versículo 11 diz assim: esqueceram o que ele tinha feito. A maneira como o discipulador se comporta diante dos discípulos contribui substancialmente para que seus discípulos descambem ou não para a apostasia. Portanto, a geração que se esquecer de Deus e violar sua aliança, como fez Efraim, pagará um alto preço. E por isto que o salmista quer que todos saibam que a história é um testemunho vivo dos benefícios de Deus e, paralelamente, revela as consequências da infidelidade daqueles que se esquecem dos grandes feitos de Deus na história. Esta confrontação dos fatos é somente para aqueles que são inconstantes. Como diz o versículo 8, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Vejamos um exemplo prático da história de Israel. O que aconteceu quando o grande líder Josué foi tirado de cena? O povo, segundo o registro bíblico, apostatou-se da fé. Quem errou? A geração de Josué não foi eficaz na transmissão dos feitos milagrosos de Deus? É verdade. Eles não discipularam. Eles não discipularam seus filhos no caminho do Senhor. Enquanto Josué vivia, as coisas iam bem. Depois da sua morte, a sua geração toda abandonou a fé. Negligenciaram a história sagrada como realidades de viva de Deus. Consequentemente, não discipularam a próxima geração. E aí, apostasia na certa. Este é o grande momento da nossa geração e da nossa história. Não podemos entrar no caminho da geração após Josué. Temos que discipular.